Olá pessoal, Agromestre RPG, estamos aqui começando 2026 com um vídeo que eu estou muito animado e muito feliz de apresentar para vocês aqui, que é o tabuleiro virtual do Dice Gate. Vocês podem ter visto no canal que eu já usei várias plataformas, fiz enquetes de várias plataformas usado, de VTT para jogar RPG. Então eu já usei, eu tenho autoridade, tenho muitos anos de uso de plataformas famosas, várias plataformas que já se extinguiram, plataformas novas e etc. E agora, com esse projeto, eu estou extremamente animado, pois o criador está tendo feedback direto das minhas. Está tendo feedback meu direto, então a gente está trocando um canal. Então, tem muitas coisas que eu sentia falta, que eu gostaria que tivessem em outros VTTs que não tem, está sendo implementado. Tá? O projeto está se iniciando agora, mas a boa notícia é que nesse vídeo eu vou navegar com vocês, vou mostrar para vocês o que já tem, e isso é só o início do que está acontecendo. Está tudo bem no início ainda, e eu aconselho para quem quer jogar RPG, e especialmente para aqueles que querem jogar o seu sistema próprio, para pessoas que querem jogar um sistema que não tem nessas plataformas famosas. Você não depende mais de ficar esperando alguém criar o sistema dentro da plataforma, porque você mesmo pode fazer o upload da sua ficha do seu sistema, tá bom? Então a gente, lembrando, é a versão que está saindo agora, então vai ter muitas melhores, vai ter muito feedback da comunidade, e estou convidando vocês para acessar e testar e dar um feedback. Então vamos fazer uma navegação aqui através do DiceGate, e claro, vou mostrar para vocês, eu criei uma mesa do Star Trial RPG, que é o meu sistema. Se você não conhece, entra aí no link do meu canal, vou botar o link do DiceGate, tá bom? E o link do Drive-Thru RPG também, para quem quiser adquirir o Star Trial RPG, que a gente tem a versão do Quick Starter, não saiu o livro principal ainda, como eu disse, está sendo feito tudo com muito carinho, muito cuidado, assim como o DiceGate também, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui. Ó, aqui a gente tem a logo, tá? A logo por enquanto ela tá assim, a gente vai tá montando, já tem o site oficial, já tem o tabuleiro lá. Eu vou abrir aqui para vocês, tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Então aqui, ó, a gente tem o website que eu vou botar também na descrição do meu canal, né? E, se eu não me engano, ele é www.dicegate.online, né? Então já é o link oficial para você entrar aí. Você pode criar sua conta de forma gratuita, tá? Por enquanto, eu aconselho você se cadastrar o mais rápido possível, né? Para ajudar a criar o servidor, e depois a gente vai ter as versões pagas. Tá? As versões pagas vão ter outros bônus aqui. Eu vou mostrar o que tem de diferente aqui. Por enquanto, aqui tá em português, mas se você está assistindo esse vídeo traduzido, né, eu vou botar tradução em outros idiomas aqui. A gente vai botar suporte também para as outras línguas, tá? Então, o que me chamou mais atenção aqui? A facilidade, né, das coisas. Primeiro aqui a gente tem a área para você criar, você vai se cadastrar normalmente. Deixa eu mexer aqui para mostrar para vocês. Ó, você vai se cadastrar, depois você vai entrar, vai confirmar por e-mail. Isso aí é normal, como qualquer outra plataforma tem, tá? Aí, aqui eu vou mostrar para vocês, ó, o que tem de diferente. Aqui eu já criei uma mesa, tá? Eu criei a mesa do Star Trial RPG, meu sistema. E aqui, toda mesa, gente, vai ter uma espécie de blog, né? Uma comunidade. Lembrando muito aquelas comunidades do Facebook, né? Você vai poder postar aqui coisas sobre a mesa. Você vai poder colocar aqui, ó, tá vendo? O blog, você vai poder dar update sobre a sessão, né? História, você pode botar uma pesquisa aqui, tá? Você vai poder botando posts aqui, ó. Botei aqui a minha aventura introdutória, que também tá lá no Drive-Thru RPG. Essa aventura ela é paga, tá? Eu vou lançar uma outra aventura, mas eu tô esperando primeiro lançar o core book, eu terminar o core book para lançar essa aventura, que aí já vai fazer parte de uma campanha, vai ser uma série de aventuras que vai fazer parte de uma campanha. Mas enfim, vamos voltar aqui para o DiceGate. Então aqui, ó, você pode interagir com os posts, né, com likes, com essas coisas todas.
Isso aqui eu achei fantástico, tá? Porque cada mesa tem seu próprio universo ali, tem sua própria comunidade. Você tem o chat aqui no canto, tá? Você tem o chat ali que você pode clicar e conversar com o pessoal fora da mesa, tá? Isso aí é um ambiente que acontece fora da mesa e tem o chat que é dentro da mesa, tá? Então aqui é tipo um lobby que o pessoal clica aqui e fica conversando. Você pode enviar imagem, ó, tá vendo? Tem marcações aqui, a gente estava conversando, tá vendo? Você pode enviar imagem, você pode enviar GIF, que é coisas animadas, que isso aí é uma outra coisa que recentemente, né, os VTTs começaram a fazer. Tá? Aí aqui a gente tem os membros da mesa, tem um link de convite que o mestre pode usar para mandar. Tá? A única coisa que não tem ainda é comunicação de vídeo e de fala dentro da plataforma, ainda não, mas com o tempo a gente pode pensar nisso. Por enquanto você pode usar o Discord ou qualquer tipo de comunicação, né? O Google Meet, tem várias formas, né? Quase ninguém usa mais dentro da plataforma a, o vídeo e a comunicação, né? Tá para não ficar mais pesado, não ficar alegre. Aqui, gente, a gente tem outra coisa que é muito legal. Eu não botei nenhuma trilha aqui, tá? Mas você pode colocar trilhas sonoras aqui. Você pode botar o nome da criar playlists, colocar a faixa, você pode usar links da internet, tá? Para você colocar, pegar um link de uma música, alguma coisa e colocar aqui para escutar durante a sessão. Isso é fantástico também. Você pode botar para ir rolando ali do lado de fora. Isso aí quem faz geralmente é o mestre, né? O GM. Pessoal, agora a gente vai entrar aqui na parte que eu vejo que é crucial, que é o grande diferencial aqui do Dice Gate, que é a parte de criação de ficha, onde você pode fazer o template do seu sistema, da ficha que você quiser. Tá? Então vamos ver aqui, eu fiz uma para o Star Trial RPG. Eu vou entrar nessa parte aqui para mostrar para vocês, ó, configurar a template da mesa. Isso aqui só o mestre tem acesso, então você vai fazer um template para eles utilizarem. Eu não vou mexer aqui porque eu já está configurado para não bagunçar. Você vê que eu tenho que salvar, né? Então aqui do lado, na barra da esquerda, você tem os campos que você pode usar. Então campo de texto, campo de número, figura. Então aqui no meu RPG, no Star Trial, você tem os atributos, eu já botei aqui o trampo, você pode colocar ó, um preview, vou botar um preview. Então aqui ó, você já pode preencher o campo, posso mudar os valores aqui, tá vendo? Eu posso selecionar uma imagem do meu computador, tá? Para colocar aqui do seu personagem. Essa imagem inclui GIF animado, tá? Que é uma coisa diferencial também. Aqui você pode colocar campos para preencher, você pode mudar o tamanho da fonte, a cor da fonte. Tem alguns tipos de fontes disponíveis, né? Talvez no plano pago você possa usar a sua própria fonte, tá? Mas você vai ter fontes pré-determinadas, tá? Então aqui você vai escolhendo, deixa eu voltar aqui pro editar, né? Então você vai escolhendo aqui, ó, você tem checkbox para marcar, coisa para selecionar, botão para mudar, tabela, divisor, seção, tá? Você pode configurar aqui o tamanho do quadro. No caso, por Star Trial, o formato da minha ficha é em cartão. Ela é diferente da ficha normal, que é em formato A4, né? Então ela tem um tamanho personalizado. Tá? Então eu vou sair aqui, eu não vou salvar, porque eu só quis mostrar para vocês. Aí agora aqui, ó, eu vou vir aqui em ver minhas fichas, tá? Eu, como sou mestre, eu posso ver a ficha de todo mundo. Com o jogador, você só vai poder ver a sua ficha, tá? Então vou abrir aqui, ó, eu tenho aqui a minha ficha que eu fiz do Adrian para testar e tem ficha dos jogadores aqui de um jogador, tá vendo? Eu posso acessar ambas elas, ó, tem um GIF animado que já está funcionando, ele já está rolando e eu vou botar aqui visualizar a ficha para mostrar para vocês. Tá? Aqui você pode fazer a sua ficha fora, ó. Aqui já está funcionando, ó. A gente tem o Adrian aí conversando com vocês, ó, aqui os campos já preparados, eu posso vir aqui e escrever, tá? Botar aqui, ó, já botei os campos direitinho, tá? Isso aí, quanto mais tempo você se dedicar para fazer, para ir colocando ali, mais bonita vai aparecer a sua ficha. Então, por exemplo, aqui no meu RPG que tem o Star Trial, você tem três
camadas de levels de vida, né? Você pode botar aqui os campos para preencher e botar transparente, você não precisa botar o fundo igual do que já tá, entendeu? Pode botar transparente, vai ficar bem legal os campos aqui. Então, gente, isso aqui, para vocês terem noção, isso aqui é uma coisa paga. Por exemplo, se você for no Roll20, você tem que pagar o plano Pro, que é o mais caro. Você tem que saber a API, tem que saber programar macro para poder fazer isso aí. Tá? Então dá uma trabalheira danada, você gasta um dinheiro danado e aqui é gratuito para você fazer o seu sistema. Tá? Isso aí é fenomenal. Nota 10, vamos bater palmas pro DiceGate aí, tá? Então isso aqui é a ficha, tá? Eu posso editar aqui minha ficha, mexer nela e tal. Agora vamos voltar, vamos entrar no tabuleiro, vamos entrar na mesa propriamente dita, tá bom? Aqui a gente volta novamente, né? Edita minhas fichas, volta novamente. Aqui a gente volta sempre para a área do blog. Agora a gente vai entrar, ó, abrir tabletop. Eu vou clicar aqui, ele vai carregar. A gente vai carregar os mapas. Vou mostrar para vocês também os diferenciais. Aqui tem um mapa que eu fiz para a futura aventura que vocês vão ver, que é o Coração Rubi, né, ou Coração de Sangue, que a gente vai ver. E aqui a gente tem a opção do mapa, tá vendo? Quando você cria aqui, ó, você tem mapa, a biblioteca, onde você pode botar, tá vendo os tokens aqui, eu botei tokens animados, tá vendo? Aqui tá com todas, mas você pode criar pastas para dividir seções. Então, por exemplo, aqui tem tiles, né? Aqui tem monstros, tem ícones, então fica tudo separadinho, tá vendo? Ó, fica tudo separadinho aqui e você pode buscar pelo nome dele também. Pode clicar o nome aqui que ele só vai colocar, por exemplo, se eu botar aqui B, ele só vai colocar item, ó, tá vendo? Ele vai botar os ícones que todos começam com B, Bega, Boss, Bully, tá? Tudo com B. Você pode escrever o nome ali ou a inicial, ele vai aparecer e já vai separar tudo para você, tá? Isso aqui é a biblioteca de tokens. Outra grande coisa aqui, eu vou mostrar para vocês, isso aqui é fantástico, principalmente para os mestres, tá? Por exemplo, eu vou aqui em todos, tá? Vou aqui ó, tá vendo? Quando você coloca uma figura aqui no token e você arrasta para o tabuleiro, eu vou arrastar aqui essa figura do Kitirif, eu vou arrastar para cá. Ele já corta no formato. Então eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Você pode aumentar o tamanho, ó. Olha a qualidade, como é que fica boa, tá? Isso porque na gravação ainda diminui a qualidade. E esse GIF também não tá um GIF tão mais qualidade que fica ali. Ele fica animado já e já vem cortado. Então, geralmente, quando eu ia jogar em outros sistemas, outros VTTs, eu tinha que pré-cortar. Então, aqui já é muito rápido. Às vezes você está lá no meio de uma sessão e você quer pegar uma figura que você não tinha preparado e tal e colocar, aí você vai ter que gastar tempo para cortar, ou então vai botar, tá todo mundo redondo, a figura fica quadrada. Aqui o padrão é todo mundo redondo, tá? Então ele já corta direitinho ali para você. Isso aqui também é uma mão na roda danada. Você clica aqui com o botão direito do mouse, você tem aqui as opções de editar o token. Você pode renomear, você pode ocultar, deixar ele invisível, ele fica assim transparente, aí só você vê que você é o dono do token, tá? Bloquear o token para ninguém mexer no seu token também. Por exemplo, isso é mais para o mestre, porque assim, geralmente o player ele acha que só jogar com o seu token. Mas, por exemplo, se eu botei aqui vários ícones no mapa como tokens, tá? Já cortadinho. Para evitar de pessoas ficarem mexendo, você bloqueia o token que aí ninguém vai poder arrastar ele. Tá? Então aqui eu vou deletar, eu vou diminuir, você pode aumentar, diminuir o tamanho aqui dele, tá? Aumentar, diminuir. Você pode tirar o nome, ó. Eu posso tirar o nome aqui, ó. E apertar Enter, ó, ele fica sem nome. Tá vendo? Aí eu posso vir aqui em cima dele, apertar, tanto com o botão direito, botar Remover Token, ou eu posso clicar e apertar o botão de deletar também, que ele vai sumir. Tá? Isso aqui, gente, não parece, mas é uma mão na roda fascinante. Tá? Aqui falamos de tokens, né? Você vai ter status e tal, tem tudo aqui. É muita coisa que está sendo implementada. Agora a gente vai para mapa. Mapa, você tem aqui a barra da esquerda, ó. Você pode usar a mãozinha aqui para você navegar de um lado para o outro. Essa aqui para você
clicar em alguma coisa que está no mapa. Ferramenta de desenho, tá? A ferramenta de desenho você vê em tempo real com os outros jogadores, você desenha aqui, ó, você pode desenhar. Tá, você tem a opção de borracha, de apagar, você clica. Essa ferramenta de desenho também é muito legal, porque geralmente nos outros tabuleiros virtuais, para você apagar meio chatinho aqui, você clicou, ó, apagou. Tá? E tem uma lixeirinha que apaga todos os desenhos que você fez no mapa. No caso, se você for um mestre, apaga de todo mundo. Outra coisa bem legal, a régua, né, que ela vai medir por quadrados, por squares aqui que você tem. E você pode vir aqui no mapa, na ferramenta de mapa, ó, você pode tirar o grid também. Ó. Tirei o grid. Tá? Quando você tira o grid, ó, ele vai em pixel. Tá? Mas a gente vai botar a opção também de colocar em square mesmo sem o grid também. Tá? Então a opção de snap, que é de grudar, né, o ícone grudar dentro do X. Tá? E outra coisa bem legal aqui, isso aqui para mestre é fantástico. Por exemplo, a maioria dos tabuleiros, 90% deles ou mais, você tem que criar um mapa, uma página para cada mapa. Então, por exemplo, quando eu jogava Roll20, Foundry, isso para o mestre é horrível, porque às vezes você quer uma coisa mais dinâmica e demora para carregar às vezes também. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho esse mapa aqui da cidade. Se eu quiser botar um outro mapa aqui, ó, vamos aqui na minha biblioteca de mapa, vamos pegar o mapa de Oak Raven aqui, que é o mapa da aventura pronta introdutória de Star Trek RPG. A gente coloca o mapa aqui, ó, arrastou para cá, ele já aparece aqui, ó. Pronto, eu tenho os dois mapas no mesmo cenário. Eu não preciso ficar mudando. Aí eu venho aqui, ó, bloquear mapa, ele fica preso, tá? Tá preso. Aí eu posso pegar, ó, um token daqui, e arrastar para cá e usar. Então posso pegar os jogadores e vir para cá. Então, por exemplo, eu gosto muito dessa dinâmica. Eu tinha uma campanha de Street Fighter que eu fazia isso, que eu botava um mapa, você tem um mapa da cidade e aí você tem vários pontos de referência. Aqui também eu vou fazer isso nessa aventura. Eu vou fazer isso para a próxima aventura que a gente vai ter. O que eu vou fazer? Eu vou botar vários pontos aqui da cidade, por exemplo, talvez eu divida a cidade em distritos, e aí de acordo com cada ícone que você vai vendo, colocar um mapa ali específico, tipo um cenário de fundo para que você possa se guiar, né? E aí você, ó, aqui você pode aumentar, diminuir, tá vendo? Fantástico isso, gente, fantástico, tá? Eu posso vir aqui, ó, pum, tirar o mapa, posso arrastar aqui de volta, boto ele aqui de novo, diminuir. Então essa interconectividade aqui, pelo menos para mim como mestre, é fantástica, tá? Você tem o chat aqui dentro, ok? O chat aqui dentro você pode rolar dados, você pode conversar. O dado, por enquanto, a gente tem aqui a rolagem, você pode botar /RD20, né? E aí você clica enviar, e aí ele rola lá o D20, tá vendo? Opa, tirei 5. Tá? Por enquanto, na versão gratuita, você vai ter só poucos modelos, 2 ou 3. Na versão paga, você vai poder customizar seu dado depois também, tá? A gente vai colocar também uma tabela de dados, né? Acho que é a tabela de dados que você dá para você clicar ali, tá? Então aqui você pode rolar os dados, ele está aparecendo com a animação ali no chat. Dentro do chat você pode mandar figuras. Tá vendo? Eu mandei uma figura aqui, ó. Vou ampliar a figura, ó. Tem todo o detalhe aqui de uma figura, tá? Você pode aumentar aqui. Então, pode mandar GIF animado também, tá bom? Pode mandar GIF animado também. A música ali embaixo. E aí agora, gente, ó, fichas. Lembra lá que eu tinha... Aqui, ó, eu tinha as fichas e tá carregando, né? Ó, apareceu aqui a ficha do Adrian, tá vendo? Eu posso clicar aqui na ficha, ó, que ele já carrega a ficha para você. A ficha do Adrian tá aí, tá vendo? Ó, tá toda ela aqui, com GIF animado, tá? E aí aqui, quando eu arrasto, ó, eu já coloco o personagem lá no mapa, ó. O personagem está aqui no mapa. Tá vendo? Adrian Mergin, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó.
Tá vendo? Tá rolando o GIF dele aí. O nome. Se eu quiser tirar o nome porque o nome aqui tá muito pequeno e ficou muito grande aqui. Pode tirar o nome, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreve aí. Dá uma força pro DiceGate, dá um feedback. Como eu falando, você pode fazer o plano gratuito por enquanto. Utilizar, aproveita, né, que está começando para você dar o feedback lá, crie suas comunidades, crie seus sistemas. Vão ter alguns sistemas já prontos, acho que a gente vai colocar para como D&D e outros sistemas mais famosos. Mas o legal aqui é você criar sua própria ficha, você não ficar preso dependendo dos outros criar fichas para você jogar, tá bom? Então, se você gostou, vai lá, entra lá no site, cria, se você quiser jogar, já tem o Star Trial para jogar também, o sistema do Star Trial, se você quiser jogar aventura introdutória lá, compra lá no Drive-Thru RPG, ou faz a sua própria aventura usando o Quick Starter, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, dê essa força aí pro DiceGate. Gromestre se despedindo, até a próxima, valeu!